Bom, então aqui, nessa célula aqui, seguindo aqui a explicação, né, nessa coluna aqui dos cálculos, eu fiz o cálculo do grau de ionização do ácido acético, nas diferentes concentrações de ácido acético, certo? Arrastei o cálculo aqui, então foi feito esse cálculo. E na última coluna aqui dos cálculos em relação ao ácido... Cara, eu tô com ácido acético na cabeça, né? Já falei, agora... Ácido salicílico, tá? Na última coluna de cálculo aqui sobre o ácido salicílico, eu já fiz o valor do grau de ionização do ácido, passei esse valor para a porcentagem. Aqui é muito tranquilo, é esse cálculozinho, é pegar o resultado que deu do cálculo e multiplicar por 100. Então aqui nessa célula eu simplesmente estou pegando o valor que eu achei aqui do lado, que é o alfa, né, o grau de ionização, e estou multiplicando por 100, olhem lá em cima lá. E aí mandei ele fazer isso nessa célula, vim aqui nessa célula, botei o mousezinho aqui no canto, né, seguro com o botão esquerdo do mouse, arrasto a conta aqui, largo, e ele faz o cálculo do grau de ionização. Vocês conseguem enxergar que, vocês conseguem ver que diferentes concentrações do ácido salicílico geram diferentes valores de pH, que consequentemente tem diferentes valores de grau de ionização, e isso é muito fácil de ver aqui, já está em porcentagem os graus de ionização. Ó. Vocês conseguem ver, por exemplo, assim, o que é um ácido forte? Aí tu diz, um ácido forte é um ácido em que tu prepara as soluções dele e ele é praticamente todo ionizado, né? Se tu for ver uma quantidade muito baixa de ácido fraco, ela praticamente se ioniza toda. Estou vendo aqui 99,9, isso aqui parece que até é um ácido forte, né? Só que nós estamos falando de uma solução 10 na menos 6, lembrem, 10 na menos 6 é aquela tipo de solução onde, mesmo sendo um ácido forte, aquela quantidade é tão pequena que chega a ser menos que a quantidade de íons H+, da água, lembram? Que dá aqueles pH bem baixinho. Então aqui, não se enganem, né? Mas também é aquela história. Não é para achar que esses graus de ionização de um ácido fraco ele é um valor assim e deu. É igual como se existisse um rótulo nele, assim. Não, depende da concentração do ácido. Beleza? E agora aqui do lado, pessoal, que está em vermelho os cálculos, são exatamente os mesmos cálculos que eu fiz para o ácido salicílico, só que agora eu fiz para esse ácido aqui, ó, que é muito parecido com o ácido salicílico. É só esse OH-, em vez de estar aqui, ele veio para cá. Vejam que só o fato do OH- estar nesse aqui, ele já está numa posição que, digamos, a gente chama de desativador, né? Ele desestimula a saída do íon H+, né? Vejam que a constante ácida dele é bem menor, ó. Ou seja, os dois são ácidos fracos, mas só em o OH- estar aqui, vocês podem até aprender lá em orgânica até, né? Mas só em o OH- estar aqui, ele já desestimula, digamos assim, ele não tem a tendência, digamos assim, da molécula perder aquele íon H+, lá é mais difícil ela perder. A gente consegue perceber isso porque o valor do Ka aqui, ó, a constante ácida, ela é menor, estão vendo aqui? É menos ácido ainda, né? Bom, então aqui do lado eu fiz as mesmas coisas, ó. Primeiro cálculo que eu fiz aqui é calcular a concentração de íons H+, então nessa coluna e todos os valores para baixo, de novo, é aquela báscara aqui, essa aqui, a báscarazinha aqui, em que o valor de X é a concentração de íon H+. Aqui do lado eu mandei fazer menos log do que eu achei aqui à esquerda, né? Menos log da concentração da íon H+. Aqui do lado eu só fiz o cálculo do valor do X aqui, né? Dividido pela concentração formal. Aí, detalhe, os cálculos que eu... Até eu vou clicar aqui para vocês verem. Ó. Os cálculos aqui nessa parte que eu pintei de vermelho, eu tô sempre pegando a concentração formal lá que eu destaquei em verde, né? Porque essa informação que está na coluna aqui, que eu até botei uma cor diferente, uma cor verde, ela é uma informação que eu usei para os dois ácidos. Aqui seria como se eu fizesse um experimento de 7 becquerzinho com ácido salicílico nessas concentrações, e aqui também são mais 7 becquerzinho com ácido para hidroxibenzoico, né? Aqui a posição orto, meta e para. O ácido para hidroxibenzoico, também com essas concentrações aqui, mais 7 becquerzinho com esse ácido aqui, certo? E aí, então, essa informação aqui é uma informação em comum, por isso que eu não escrevi ela lá de novo, lá, né? Eu repeti a mesma informação, né? Então, lá vejam que os cálculos lá eu estou considerando isso, ó. Até vou marcar aqui para vocês verem com calma, tá ali a equação que eu usei, é a mesma Bhaskara, né? Só o que muda é que agora eu estou pegando as informações daqui, ó, o Ka desse ácido, né? Antes, lá na outra Bhaskara, eu estava pegando o Ka daquele ácido, porque eu até já pintei em azul aqui, ó. Botei as corzinhas para vocês baterem o olho e não se atrapalharem, né? Eu destaquei esse ácido aqui com cores em azul, tá aqui os cálculos referentes a ele,
e destaquei esse aqui com cores em vermelho e tá aqui os cálculos referentes a ele. Então tá aqui o primeiro cálculo, calculando a concentração de íons H+, aqui o pH que gerou na solução, tá lá em cima tá a equação. Aqui do lado eu calculei o grau de ionização do ácido, que é nada mais do que o X, né, quantidade do ácido que perdeu, o íon H+, dividido pela concentração formal. Vejam lá em cima, ó, o valor está destacado em azul, dividido pelo F, que é o cálculo dessa página aqui, né? Aqui, ó, quantidade do ácido que perdeu, o íon H+, dividido pela concentração formal, que gera esse valor que é entre 0 e 1. E depois, ali o cálculo. E depois aqui do lado, por último, eu só peguei o valor que eu calculei do alfa e multipliquei por 100. Estão vendo lá? Estou pegando o que está nessa célula aqui, destacada em azul, né? E multipliquei por 100. Mandei multiplicar por 100, né? Quem fez os cálculos foi o Excel. Eu só dei a coordenada como é que ele tinha que fazer os cálculos. Então, eu apertei o Enter aqui, arrastei os cálculos até lá embaixo. E agora, pessoal, eu acho que eu já posso deixar a tela cheia, o meu Excel, né? E a gente olhar o que eu fiz, né? Para que eu fiz todo esse quadrado aqui com vários cálculos, né? Porque agora eu vou construir dois gráficos. O primeiro gráfico aqui é um gráfico sobre o grau de dissociação do ácido, né? Ou seja, em porcentagem, o quanto o grau se dissocia, né? Quanto o ácido se dissocia em diferentes valores da concentração. Então aqui embaixo, e fiz esse gráfico aqui para os dois ácidos, né? Tanto é que a linha em azul ali, por isso que eu já destaquei em azul, a linha em azul ali é o ácido o ortohidroxibenzoico, né? O salicílico, e a linha em vermelho é o ácido para-hidroxibenzoico, que é esse daqui. Vejam que à medida que vai ficando cada vez mais diluído para esses dois ácidos, os valores de grau de dissociação vão aumentando. Percebam que esse aqui, que é o ácido um pouquinho, os dois são fracos, mas o menos fraco deles, que é o azul aqui, o ácido salicílico, à medida que vai ficando cada vez mais diluída a solução, vai aumentando ali o grau de dissociação dele. O outro também vai, mas o outro demora mais, né? Porque ele é um ácido mais fraco ainda. Mas vejam que aqueles exercícios que é só dar uma situação para o aluno e o aluno se atracar a calcular, ele meio dá a ideia para o aluno de uma coisa estática, assim. Talvez o aluno não perceba esse movimento aqui, ó. Se não me engano, acho que lá no Harris ele comenta isso aqui, né? Que à medida em que a gente vai diluindo mais o ácido fraco, o grau de ionização do ácido fraco vai aumentando, né? Só que isso não chega nem a baixar o pH, né? Na real, se a gente for perceber, os valores de pH estão até aumentando, porque embora esteja aumentando o grau de dissociação do ácido, que na verdade ele está gerando, entre aspas, mais íons H+, né? Mas mais naquela possibilidade dele, só que esse mais aí, na prática mesmo, não chega a fazer, não chega a se pronunciar, entendeu? Como é que eu vou dizer? Em outras palavras, até bem, acho que olhando para esse desenho aqui é fácil entender, mas se eu só dissesse, pareceria maluco. Ouça com bons ouvidos o que eu vou dizer. À medida em que o ácido vai ficando cada vez mais ionizado, ou seja, mais perdendo íons H+, ele vai tendo menos capacidade de baixar o valor do pH da solução. Por quê? Porque embora ele esteja se ionizando cada vez mais, ele só está se ionizando mais porque a gente está botando uma concentração mais diluída dele. Então, na prática, ele não está nem conseguindo baixar o pH. Ele não está conseguindo deixar mais ácido, né? A gente olha para esse gráfico aqui e até pensa assim, agora olha assim, ó, ele chegou a se ionizar quase que 100%. Isso aqui ele deve estar baixando um monte de pH. Não está, porque ele só está fazendo isso porque a gente está fazendo soluções muito baixas dele. Concentrações muito baixas dele, né? E é por isso que aqui embaixo, pessoal, eu construí outro gráfico com a variação do pH. Então vejam que à medida que vai ficando cada vez mais diluído esses dois ácidos, os pHs vão aumentando. E aumentar o pH quer dizer que está ficando cada vez menos ácido. Então vejam que parece uma armadilha aqui, né? Olhar só para esse gráfico aqui, por exemplo, eu concordo que uma pessoa que domina mais ou menos química, a primeira reação da gente é imaginar que à medida em que a gente anda para a direita aqui, o pH está aumentando. Aumentando não, baixando, né? Ou seja, cada vez ficando mais ácido, né? Porque eu percebo que o ácido cada vez está se ionizando mais. Ó. Ele parece que ele está deixando de ser um ácido fraco para começar a virar um ácido forte. Porque a gente diz que um ácido com mais de 70% de ionização, ele já é um ácido forte. Isso aqui parece comportamento de ácido forte. Ó. Então até a gente teria em mente assim, mas olha só, então, à medida que eu ando para a direita aqui, cada vez o pH está baixando, está ficando cada vez mais ácido. Mas não, olhem só, na real, os cálculos de pH.
Vejam que quanto mais diluído fica os ácidos, os valores de pH estão aumentando, ó, ou seja, cada vez fica menos ácido, né? Então é isso mesmo. E a explicação é essa. Por que que vai aumentando o grau de dissociação do ácido e mesmo assim os pH vão ficando cada vez menos ácido? Não teriam que ficar mais ácido? Vai ficando menos porque a concentração formal, né, o total de ácido que está ali no becker é menor ainda. Percebam que a cada ponto, de um ponto para o outro, a gente diluiu 10 vezes, ou seja, é 10 vezes menos. Esse ponto aqui, eu tenho 10 vezes menos molécula de ácido salicílico do que o número de molécula que está nesse ponto aqui. E esse ponto aqui é 10 vezes menos em relação a esse. Se eu pensar em relação ao primeiro, esse ponto aqui eu já tenho 100 vezes menos moléculas de ácido no becker do que o primeiro becker. Esse ponto aqui eu já tenho 1000 vezes menos molécula de ácido do que nesse becker, entendeu? Vamos pegar esse terceiro ponto aqui, onde eu tenho 1000 vezes menos. Então, se tu pensar assim, ó, pô, aqui o meu... Vamos pegar a linha azul aqui, ó. Aqui o meu ácido salicílico, ele já está com 60 e tantos % de ionização. Isso aqui ele já deve estar deixando bem ácida a solução. Não, não está deixando, porque tu já está botando 1000 vezes menos moléculas de ácido salicílico lá dentro do becker. Então, elas, na real, elas estão contribuindo menos para baixar o valor do pH. Entenderam? Eu acho que eu consegui explicar isso aqui, tá? E não só expliquei socando goela abaixo um gráfico, como eu mostrei para vocês que esses gráficos eles são construídos baseado naquelas informações que nós já estava trabalhando lá do PowerPoint, né? Que são só esses dois cálculozinhos aqui, ó. Pegar o ácido fraco, fazer a Bhaskara, achar o X, ver o pH que fica, depois pegar o valor do X aquele ali, dividir pela concentração formal e calcular o grau de ionização, e depois expressar até o grau de ionização em porcentagem, né? E aí depois a gente constrói os gráficos. Aqui, pessoal, para fazer esses gráficos aqui, eu já ensinei para vocês, é só vocês voltarem nos vídeos do primeiro playlist lá, eu já ensinei a vocês fazerem gráficos com mais de uma variável dentro do mesmo gráfico e fazerem o gráfico do zero, que é o que eu disse para vocês, é o melhor jeito de fazer gráfico, principalmente quando a gente vai começar a fazer gráfico mais complicado, com muitas variáveis. O melhor jeito é aquele jeito que eu ensinei lá naquele playlist, que é abrir um gráfico zerado e aí começar a construir o gráfico, né? Esse é o jeito, quando eu digo melhor, é o mais rápido, porque eu sei que dá para me iluminar umas colunas aqui e mandar fazer gráfico, só que daí ele começa a fazer um monte de coisa e eu gasto muito, e eu digo por experiência própria, a gente gasta mais tempo arrumando um gráfico mal feito do que fazer um novo. Cara, isso aqui, perguntar para um pedreiro, o que é mais fácil, fazer uma casa nova ou demolir uns pedaços de uma e aí melhorar? Ele vai te dizer, a melhor coisa é demolir tudo e fazer nova, porque tem horas que é muito mais fácil isso. Fazer tudo novo do que começar a arrumar uma coisa que já tem. Texto é a mesma coisa. Às vezes quando o texto da gente tá tão ruim, a melhor coisa é apagar tudo e começar do zero, do que querer consertar um texto que tá todo ruim. Nossa, tu arruma uma ponta, aí a outra ponta fica desarrumada. Aí tu arruma de novo, aí a outra fica. Texto se enquadra nisso também. E aqui o gráfico não deixa de se enquadrar nessa possibilidade aí. Em que é mais fácil a gente fazer isso mesmo. Começar um gráficozinho zerado, bem como a gente quer, que aí fica bem legal de fazer. E eu já ensinei isso, então eu nem vou comentar isso agora aqui em como é que eu fiz esses gráficos bonitinhos aqui, porque eu já ensinei como é que faz, né? É a mesma coisa que eu já ensinei lá atrás, fazer aqui. Beleza? Aqui, deixa eu ver se eu não esqueci nada. Não esqueci. Bom, agora no meu próximo vídeo eu vou mostrar para vocês que eu fiz essas mesmas coisas aqui para a base, tá? Então, mas então eu vou fechar esse vídeo aqui e sigo no próximo.